A Herança de Ana Bolena, da Philippa Gregory. Aqui a gente vai conhecer Ana de Cleves, que é a quarta esposa do tóxico de Henrique VIII, e Catarina Howard, que é a quinta esposa do Henrique VIII, tóxico. E aqui este livro ele é escrito em 3 pontos de vista. O ponto de vista da Ana de Cleves, que sai da Alemanha, ela era uma duquesa na Alemanha, vivia com o irmão e sua mãe, apanhava muito, sofria muito na vida dela. Aí você consegue entender por que ela não quis, quando o casamento dela foi anulado, porque ela não quis voltar para a Alemanha e ficar lá na Inglaterra correndo o risco, porque a gente sabe que Henrique VIII era doido do juízo, ele era pirado. Então, assim, a gente entende por que ela não quis retornar para a Alemanha. Um ponto de vista é o dela. O segundo ponto de vista é da Jane Bolena, que foi a esposa de George Bolena, irmão de Ana Bolena, que ela depois, contra os dois, durante o processo que levou Ana Bolena e o irmão e outras pessoas a perderem a cabeça por bruxaria, por traição ao rei, por muitas coisas. E a gente vai ver aqui o ponto de vista dela e você vai acompanhando que ninguém é herói e ninguém é 100% certo, ninguém é 100% errado. A gente vai ver as motivações a que levaram ela a fazer isso, porque no livro A Irmã de Ana Bolena, a gente vê a Jane Bolena, a gente tem ódio dessa mulher. Ódio. Mas aí quando você tá lendo ela falando, claro, é o ponto de vista dela, você começa a ter um pouco de simpatia. No começo eu comecei a ter um pouco de simpatia, mas logo depois você perde a simpatia por ela. E o terceiro ponto de vista é da Catarina Howard, uma menina que casou com o rei, ele já com 50 anos, ela com 14, casou-se com ela depois que ele anula o casamento com Ana de Cleves. E a gente vai ver o ponto de vista dessa menina, e ela tem o mundinho dela, a Catarina Howard. Ela queria de vestidos, ela queria fitas, ela queria luvas, ela queria joias, ela não queria saber de política, de religião, ela era muito... Em um determinado momento ela tem a brilhante ideia de trair o rei, se apaixona por um dos camareiros do rei e ela resolve trair o homem que manda cortar a cabeça ou queimar vivo qualquer pessoa que pense qualquer coisa de errado com ele. Então ela vai trair o rei, mas se ela não tivesse realmente traído o rei, ele iria inventar alguma coisa para tirar a cabeça dela, porque quando ele se cansava da mulher, ele ia lá e despachava, né? A gente sabe que Henrique VIII, ele agia desta forma, ele dava um jeito de se livrar da pessoa. E aqui eu gostei muito do ponto de vista da Ana de Cleves, da pessoa que ela foi descrita aqui neste romance, porque à primeira vista você via uma mulher muito desorientada, uma alemã que não sabia falar inglês naquele contexto, indo para ser rainha de um rei que ela não conhecia, mas aí você consegue perceber a pessoa centrada, a pessoa equilibrada que ela era, e que teve a sorte de ter somente o casamento anulado, que por muito pouco não tiraram a cabeça dela, e ela manteve uma dignidade, mesmo com a anulação do casamento dela e todas as humilhações que ela teve que passar, ela manteve uma certa dignidade. Aqui temos também os mexericos da corte, temos as fofocas, como se desenrolou, o que aconteceu historicamente. É um livro, é um romance, é um livro de ficção histórica. Então, algumas coisas aqui são inventadas pela escritora, pela autora. A gente não tem como saber os diálogos, o que passava dentro da cabeça delas, então ela cria essa liberdade de inventar, mas é um livro muito fluido de ler. Você parece assim, 2 páginas cada capítulo no máximo, ou uma página. Quando você termina outra página, você vai pro outro ponto de vista e você vai pro outro ponto de vista, porque esse livro é todo escrito com 3 pontos de vista. Um pedaço você lê Ana de Cleves, um pedaço você lê a Jane Bolena, um pedaço você lê a Catherine Howard. E uma coisa que me surpreendeu nesse livro é porque que o Henrique VIII vai buscar uma esposa tão distante na Alemanha, num ducado que nem dote. Bem que ele era rei, ele não precisava de dote, porque ele precisava, o irmão dela era um duque muito importante da igreja protestante, e ele precisava ter uma aliança mais forte, porque a igreja católica ele já tinha se virado contra, e a igreja católica, a França, a Espanha são poderosas forças que ele não podia lutar sozinho, então ele precisava de uma duquesa ou de alguém muito forte da igreja protestante. Mas quando ele chegou e viu ela pessoalmente, primeiro ele conheceu ela por um quadro. Quando ele chegou e viu ela pessoalmente, ele
diz a história que ele não gostou dela. Mas assim, a gente vê que tem alguns fatos que aconteceram que assim que ele se fantasiou e foi e deu um beijo nela na história. E ela não conhecia o rei pessoalmente, ela empurrou ele, limpou a boca, ficou com nojo, isso na frente de todo mundo. Só que ela não o conhecia. Então ele teve esse choque de ser rechachado, não sei. Ele teve esse choque de ser humilhado publicamente por ela no primeiro encontro deles, porque ele teve a brilhante ideia de se fantasiar, só que ele era um homem de 50 anos, com uma ferida que não cicatrizava, fedorento e coisa e tal. Então ela não tinha como adivinhar que era ele. E eu acho que essa humilhação o fez querer humilhá-la, e ele jogou isso da aparência dela, que ela não era bonita, que ela era gorducha, que tinha... Então, assim, a gente entende o porquê desse homem ter substituído ela por Katharina Howard, e porque não quis manter essa aliança com ela, mas ao mesmo tempo não quis tirar a cabeça dela, porque a aliança com o irmão dela era importante. Esse livro você lê todo assim, com o coração na mão, vai acontecer alguma coisa, mas quando chega no trechos escritos pela Katharina Howard, que é uma menina literalmente, ela se casou com o rei praticamente criança, você se diverte, é muito divertido o jeito como é contado a história do ponto de vista dela, é muito engraçada, é muito legal. Ela é uma menina muito... ela fica muito à margem da história, porque as outras rainhas, que eram rainhas com a mentalidade de rainha, são mais... Mas ela não, ela tem esse olhar de criança, esse olhar juvenil para as coisas, porque ela era assim, juvenil, ela era criança. E o nome desse livro é A Herança de Ana Bolena, porque elas três, de certa forma, receberam a herança de Ana Bolena. Ana de Cleves foi morar num castelo dos Bolenas, quando os Bolenas caíram em desgraça. O Henrique tomou algumas coisas dos Bolena e ela foi morar no castelo dos Bolenas. Katharina Howard, ela herdou, ela diz no texto que ela herdou o tronco onde foi cortada a cabeça da Ana Bolena. E a Jane Bolena também herdou o mesmo fim que a cunhada dela herdou, que ela ajudou para que acontecesse com a cunhada dela, ela herdou a mesma coisa. E no final você vai ver, você fica em dúvida. Eu li com muita atenção a Ana de Cleves e a Katharina Howard, mas o ponto de vista da Jane Bolena, no final tem um plot muito incrível, que é da Jane Bolena, que você fica se questionando se ela era meio louca mesmo, ou se ela se fingia de louca, mas assim, que totalmente sã ela não era.